preciso descer um pouquinho aqui. Eles falam como? Já tô ao vivo no meu, só esperando. Pra poder. É bom que você filma logo os erros de gravação. Mas todos os meus têm os erros de gravação no início. Teve um dia que o meu caiu assim na hora. Isso aqui. Peraí, ainda. Isso aqui o que É é? novo. É assim mesmo, Isso ele aqui, ó. fica assim. Ele vai ficar assim mesmo. Aí você faz assim um pouquinho pra cá, peraí. Um pouquinho pra cá, que aí ele se segura. O bom é amarrar. Amarrar? Bora botar um pouquinho pra cima, viu, Ju? A gente não tem jeito, vai ter que ficar pra Se o cima. povo falar pra não. Senão vai cair. Elas estão arrumando ali, gente. Bota aí, liga aí. Meu povo! Olha o povo já falando comigo. Bota aí o play, menina, que eu vou sentar. A gente vai começar. O negócio babado é aqui. A gente tá Eu vou dar tentando play. aqui se organizar, mas a sua luz tá ótima. Maravilhoso. Gente, vocês estão ouvindo a gente? Fala aí. Aqui deve estar, lá que Sim. Vamos lá. Foi. Verificando a conexão. Verificando conexão. Tá ao vivo. Estamos ao vivo, a gente atrasou 4 minutos, menos do que da outra vez, né? Porque a gente tá ficando profissional ainda. Gente, preciso dizer da emoção que eu tô com esses dois aqui, ó. Gente, quem que interessa? Aqui pra atender qualquer criança é babado. É equipe cão. É equipe cão. Da escola. Não mereço. Queria agradecer a gente, esses meninos de terem aceito virem. Olha, gente, é quase Natal. Quase Arrasou. Natal. A gente devia estar Nobel. comprando presente no shopping uma hora dessa. Ou então vendo receita de poder. Eu tô adorando que tá tendo live pra não precisar comprar nada. Glória a Deus. Aí você já bota desculpa na live. Fala assim, ó, Tô eu tive ocupada. trabalho. Até Vou tarde. atender amanhã, vou trabalhar muito trabalho. Eu também, minha filha, estou nessa vida. Mas a gente tá aqui pra falar de quê? Da infância, A né? gente tá aqui pra falar da infância. Estamos Que aqui pra infância, falar né? Nossa. Babado. E eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre uma infância natural, uma infância pré-patológica, típica, pra depois a gente entrar nesse iniciozinho, né? É bom. O que vocês acham? Acho fantástico. Vocês que mandam aqui hoje. Ave Eu Maria. só vou ficar aqui babando. E Meu. depois eu vou fazer a propaganda do livro da minha amiga, adoro amiga escritora de livro. Isso aqui é presente, viu? Vamos pra você que ajuda. Ai, mas é só no final. tudo, mas é no final. Sim, então vamos lá. Puxa aí o assunto, Dani, comece. Ave Maria. Olha a responsabilidade, já que você tá ao vivo também. Gente, deixa eu falar que eu tô super emocionada de estar aqui com Juliana Rocha e Ivana Araújo. Parece, assim, duas celebridades de estrelatas. Para, gente, para. Não tem um paciente que me encaminhe pra esses dois que não vire uma revolução em menos de um ano. É babado, viu? É babado. Porque, E na verdade, assim, eu acho que o que é normal é equipe, né? É, com certeza. Não, hoje eu tava falando que trabalho multidisciplinar é o que deveria ser sempre. Multiprofissional, sempre. Como você diz, interprofissional. É mais do que multi, né? Mas eu acho que essa coisa do que a gente chama de normal, né? Do que a gente espera. Eu acho massa porque, olha, a gente já com várias coisas ao mesmo tempo. Porque na faculdade eu ouvia muito isso. A gente precisa entender primeiro do desenvolvimento que é esperado para aquela faixa etária, para depois a gente entender o que não, o que tem diferente daquilo que é esperado, né? Que é o que a gente chama de isso aqui não é legal. Eu tô tão noiada com isso que ontem eu estava na apresentação de TCC de minha irmã e tinha uma bebê no colo da professora e eu já observando todos os sinais, todos os marcos do bebê, né? Então aí eu brincava com a bebê olhava pra mim, ria, e aí eu parava de brincar com ela e ela chamava a minha atenção. Isso foi outra coisa que eu aprendi uma vez e genial isso faz toda a diferença. Uma coisa é a criança que tá atento a gente quando a gente chama a atenção dela. Outra coisa é a criança que chama a nossa atenção para ela. Né? Isso diz muito do que a gente realmente espera dessa criança. E era um bebê de 6 meses. E a gente às vezes não tá atento a isso. Deixa passar, né? Isso a gente acredita muito, Dani. Assim, também tô super feliz de estar aqui com ela. Pessoal, não tá comprando presente de Natal. Presente de Natal aí. Então, isso é importante porque a gente, acho que quem trabalha com infância, e é bom esse momento da gente, porque a gente compartilha o cuidado de muitas crianças juntos. A gente não vai dar conta de todas as demandas das áreas do saber. Então a fono vai dar conta, a psicologia vai dar conta de uma parte, a psiquiatria da infância, como a terapia ocupacional vai dar conta, depois a musicoterapia vai dar conta. E se a gente pensa assim, muito em neurodesenvolvimento, e a gente que trabalha na infância, a gente pensa que a gente está
trabalhando para o futuro dessas crianças. E quanto mais a gente conseguir identificar precocemente, quanto mais a gente dialogar e a gente perceber logo desde miudinho quais são as ilhas que ele tem de facilidade e dificuldade, a gente consegue avançar bastante. Porque eu fico muito pensando assim, a gente só tem a percepção de uma doença tempo-dependente quando é um infarto, quando é um AVC. Algo pontual, né? Que Algo surge, muito afeta e alarma. Todo mundo. E se a gente pensa, por exemplo, que na infância e adolescência, aquela criança que não fala no marco que ela deveria começar a falar, ela, tipo assim, vai ter os comprometimentos na escola, na relação com os colegas. Então a gente pensa muito agora, poxa, em doenças tempo-dependente, a gente corre às vezes contra o tempo, porque a gente sabe que a criança e o adolescente pode ter um acúmulo de prejuízos. E a gente conhecer, por exemplo, quais são os marcos, o que é esperado para aquela faixa etária, e a gente falar assim, de uma criança saudável, uma criança com desenvolvimento típico, e aquela que não está na margem do desenvolvimento típico, e a gente identificar precocemente, isso é fantástico, porque a gente está trabalhando com os meninos para o futuro. Mesmo está trabalhando com os meninos estarem na escola, estarem se divertindo, depois irem para a faculdade, ou esses meninos estarem se relacionando, e eles estarem vivendo, porque eu acho que a gente tem trabalhado com um grupo de crianças que estão sobrevivendo. E quando a gente fala dessa questão da vida, eu acho assim, nenhuma área vai dar conta sozinha. Vai ser o diálogo. É exatamente o que a gente precisa fazer com que todo mundo compreenda, né? Eu vou e volto muito nessa questão de que, assim, a gente vive em uma sociedade que adora estigmas, né? E o estigma é o ponto negativo da gente estar descobrindo questões atípicas tão cedo. Mas eu acho que mesmo assim, numa sociedade de estigmas, as vitórias são muito maiores quando se descobrem, né, algumas questões de uma forma muito precoce, que a gente está falando de janela terapêutica, a gente está falando de resolver um problema antes que ele instale outros. E os outros é que são os agravantes, né? Eu falo muito, pensando na fonoaudiologia, que assim, uma simples troca de fala persistente, um simples transtorno fonológico persistente vai fazer com que a criança não desenvolva uma semântica, uma sintaxe adequada. Ela não vai poder, eu falo assim, coisas de botar no pé. Aqui no Brasil a gente tem sapato, sandália, chinelo, percata, havaiana. Uma criança com transtorno de fala, ela só vai poder usar uma, que é a que as pessoas entendem. E ela não vai poder falar frases grandes, numa fase em que ela deveria começar a elaborar frases maiores. Então, um simples transtorno de fala já impede o desenvolvimento de outras áreas, já traz outras comorbidades. Imagine quando eu estou falando do emocional de uma criança, quando eu estou falando de uma criança que tem essa dificuldade de interagir, de estar com esse outro, né, de buscar esse outro para interação. Eu brinco e falo, nós somos seres tão sociais que desde muito cedo buscamos isso, e eu falo que se eu estiver numa fila do banco, eu saio de lá já com um grupo de WhatsApp. Eu não vou ficar mais de meia hora no lugar com pessoas que eu não conheço sem conversar, não tenho condição. Ferryboat, vou fazer amizade, gente, no ferryboat. O ônibus, né? Quando você pegava ônibus, eu pegava muito ônibus, a pessoa estava do meu lado, eu falei, ai meu Deus, vou ser psicóloga agora, nesse momento. Vai começar a contar a vida toda. Pessoas, se você der uma brecha, Uber, táxi, né? Sempre sai sabendo da vida de todos. Muita conversa. Porque nós somos seres que da comunicação, da relação. E a gente vê, assim, e vou falar uma coisa interessante, que muitos pais me perguntam, às vezes, até pelas redes sociais e até profissionais, a partir de que idade a gente já pode procurar um profissional, né? Quando a gente está percebendo que a criança está demonstrando alguma coisa que eu achei estranha. Não precisa nem ser alguma coisa muito séria, mas alguma coisa que eu já achei estranha. Gente, a partir de qualquer idade. Nasceu, você já pode procurar um profissional, né? Não tem que esperar completar 1 ano e meio, esperar completar 2 anos. Esperar, quanto mais você espera, mais tempo você perde, na verdade. Para estar estimulando aquela criança. Mas para isso que os né? marcos são importantes. Trabalhando. Se eu sei o que deveria estar ali naquela idade, eu sei quando alguma coisa está saindo do trilho. Isso, e também é interessante a gente ver assim, a gente vem de uma saúde, que eu fico também pensando, que você trouxe, Dani, que é muito curativa. No sentido assim, eu preciso ter a doença para curar. Se a gente pensar num protótipo de uma saúde, e uma saúde pública, que a gente pudesse prevenir o adoecimento, e aí a gente conhece até alguns programas de follow-up fora do país, no qual, tipo assim, que a gente chama o bebê de risco. Já teve um bebê que teve uma alteração no neurodesenvolvimento, será que eu não preciso atentar para o outro bebê também que vai vir? Eu tenho um diagnóstico, por exemplo, familiar positivo, por exemplo, a transtorno bipolar do humor.
esse indivíduo aqui, que a gente sabe, por exemplo, que também tem o risco genético, será que eu não preciso também acompanhá-lo? Porque a gente sabe, por exemplo, se ele se expor à substância ou tiver eventos muito traumáticos, não tiver habilidades para lidar, ele pode eclodir doença. A gente pensar também assim, poxa, na prevenção, porque as pessoas precisam adoecer. Se a gente pensar numa lógica de atenção básica do cuidado, eu posso prevenir também o adoecimento. E que importante seria se a gente conseguisse na infância e adolescência. Sim. Porque a gente não precisaria esperar, como vocês falaram, tipo assim, um guri que às vezes a gente pega os miudinhos, que quando a gente vai ver a história, porque chega grave pra gente, hoje em dia, assim, Essa dificilmente a gente... psiquiatria eu creio que chega bem mais tarde do que pra gente, né? Tem um grave. É o que chega, é a última a ser procurada, né? Isso, e a gente, quando pega e fala assim, Verdade. poxa, teve aquela sinalização, por exemplo, no TEA, a mãe já falava assim, poxa, eu pensei que meu filho não enxergasse. Eu senti o olhar dele me atravessando. Poxa, se a gente for pensar em questão de olhar, o olhar já quando ela está amamentando. Se a gente for pensar, era um diagnóstico que era para ser dado, às vezes, em sala de parto, na neonatologia. Porque quando o menino está lá, a mãe saiu do parto, logo está no puerpério, e a criança, o contato não dá, e as mães já sinalizaram, e muitas vezes elas não foram escutadas. E as equipes de saúde, como vocês falaram, por não identificar os marcos do desenvolvimento, não atentaram para aquilo. E aí falaram assim, poxa, eu pensei que meu filho fosse até surdo, o contato com ele ficava muito molinho quando tocava, ou ficava mais rígido. E aí depois, quando a gente vê, a gente já pegou já mais grave, poderia ter feito intervenção ali, porque a gente lida com sofrimento. O pessoal fala assim, quando é que eu vou levar? Tem sofrimento, ele tem prejuízo? Ah, tem prejuízo, tem sofrimento, então vamos lidar. Porque aí vai muito, Ju, essa questão que vocês trouxeram do estigma. Que o pessoal fica falando assim, poxa, mas vai dar um diagnóstico. Eu falo assim, poxa, eu lido com sofrimento. E se essa criança tem um sofrimento, a família tem um sofrimento, e eu preciso identificar se o sofrimento é da família ou se é da criança, porque se for da família a gente vai ter que tratar a família, às vezes a gente tem que fazer intervenções em família, a gente vai ajudar. Independente do diagnóstico, talvez o diagnóstico só seja uma forma do profissional se comunicar com o outro. Sim. Porque aí se você estiver aqui, você vai se comunicar com a FOMO lá de São Paulo por um relatório, e ela vai pedir assim, qual é o CID? Então, vale mais para isso. E às vezes também, eu percebo que o diagnóstico também vale com a família. Parece que a família vai levar mais a sério, ela se compromete mais quando tem o diagnóstico. A família às vezes precisa saber o que é que a criança tem, sabe? O que é isso? Como é que eu lido com isso? Eu preciso nomear. É a coisa da nomeação, de dar um nome. Eu E já dá um ouvi- significado. E dá um né? Eu já ouvi de significado. minha mãe assim, ó, que bom que vocês estão me dizendo isso, que eu não sou louca. Vocês estão É. me mostrando que eu não sou louca, pego porque muito toda a assim. família estava me dizendo que isso é coisa da minha cabeça, não sei o quê, A escola, às passando por vezes, problemas fala, familiares. a gente tem Que paciente. bom que eu não sou louca. Então, assim, eu também vejo esse olhar mais abrangente de que, assim, o diagnóstico é uma coisa importante, mas não pode ser estigmatizante. Não pode ser limitante, não pode, por exemplo, já definir que por conta disso vai ter alguma conduta medicamentosa. Eu queria depois que a gente falasse um pouquinho sobre essa parte de Joia. medicamento na infância, Joia. que eu acho que traz muito sofrimento para a família. E só para pontuar uma coisa que Ivan trouxe, a questão de mapeamento de olhar, não é uma coisa que está distante da gente, não. A Inglaterra já faz diagnóstico nos primeiros 6 meses de vida com rastreio visual. É uma coisa que está perto da gente, não é uma coisa de filme do futuro, né? Ai, meu Deus. E aí? Tem alguma pergunta aí, Tássia? Não, gente, cadê vocês? A gente tá falando aqui, viu? E Tem assim, alguma pergunta aqui, eu Dani? acho, ainda não, tem o pessoal comentando. Isso, o meu pessoal adora concordar com as coisas que eu falo. Adoro o meu público. Você paga o que pra eles? Eu pago minha alegria. Outro dia disseram que eu sou Ivetinha da psicologia. Ai, meu Deus, eu falei, Ivete. façam isso pra Ivete, por favor, de algum jeito. Nada os ingressinhos pra um show, né? Não! E conte pra gente essa questão de como é lidar com medicalização da infância. Dá pra medicar bebê? Dá pra medicar menino de 2 anos? Como é que funciona isso? Não, assim, se a gente for pensar num processo de tratamento e no diagnóstico, a gente tem modalidades terapêuticas que são medicamentosas e não medicamentosas. Quando a gente pensa em medicar, tipo assim, eu primeiro tenho que saber, por exemplo, se teve um estudo conduzido para aquela faixa etária, se a medicação não vai trazer os efeitos colaterais para aquela faixa etária e se eu vou avaliar também custo-benefício. Então, assim, na infância e adolescência, se a gente for pensar, por exemplo, nessa primeira infância, são modalidades de tratamento não medicamentosas. Mas eu também vejo muito a família, eu falo, se dependesse de cada família, tava todo mundo medicado, né? Porque também tem família que chega no consultório, por que tá impossível? Por que não para quieto? Por que não sei o que? Eu disse, gente, eu não vi nada demais. É uma criança que não é samambaia, que se fosse pra samambaia dava pra ficar quieto.
É uma criança que tem um comportamento de criança, mas parece que a infância hoje está parada na frente de um tablet. Qualquer coisa que passe disso é agitação excessiva. Isso, e o que eu percebo também que às vezes a criança é o portador de uma doença da família. Plenamente. E aí muitas vezes esses pais, eles fazem uma fantasia que o menino vai seguir, exemplo, a mesma carreira dele, que vão se posicionar enquanto eles. E muitas vezes esses pais, quando assumem também o papel de pai, são em curtos momentos. Hoje você delega muito cuidado. E aí é como você falou, um exemplo é o tablet. Tipo, você vai delegar, tipo assim, se eu não tenho paciência com meu filho, eu não tenho continência com ele, eu não vou dar, não quero dar limites, eu não frustro, então é muito mais fácil deixar ele com tablet. E aí o que os pais às vezes acabam pecando nesse cuidado e atrelando um valor, às vezes a babá que sabe mais a criança na consulta do que os próprios pais. E aí eles começam nesse processo de delegar muito cuidado para esse outro, mas aí quando eles vão assumir às vezes esse papel não existe. E aí eles vão querer, tipo assim, dar um significado. E às vezes vão buscar, às vezes, o controle da psiquiatria, vão buscar os profissionais para falar assim, opa, o problema está nele. Às vezes o problema é o cuidado parental. E saber que o menino vai crescer. Inicialmente é o tablet, e aí você vai dando o tablet, aí vai ser a festinha. Depois saber que as exigências dele vão crescer, porque depois vai ser o carro, depois vai ser o apartamento. E essa criança, esse adolescente que não aprendeu a lidar com as frustrações, tipo assim, quando ele se deparar na idade adulta, ele não vai conseguir lidar com as coisas, porque ele não foi ensinado. E os pais agora que é uma exigência, tipo assim, do medicar. Então assim, como eu não consigo dar conta das demandas, pronto, não, deve ser um problema, um transtorno mental. Então vamos lá para medicar. Às vezes até utilizar o profissional para dar bronca no filho. Muitas vezes o profissional chega no consultório e fala, aí doutor, que ele não pode pegar o celular e falar assim, quem deu o celular, pai? Isso rola. Pode falar pra ele. Você não precisa me falar comigo, você pode falar. Seu pai, sua mãe, você é mãe. Traz uma coisa importante que você já trouxe em outras falas e que a gente precisa discutir, que assim, muitas das questões que nós estamos vendo em consultório hoje são questões ambientais. Não são questões que nasceram e que fazem parte de uma árvore genealógica. Perfeito. Né? Então, assim, e são problemas que vão surgir no ambiente, que vão perdurar por toda uma vida de adulto. Isso a gente hoje está falando, assim, a potência do ambiente no comportamento. E quando a gente fala em prevenção e fala em adoecimento, por exemplo, assim, um ambiente saudável, gente, ele desadoece. É muito potente isso, no sentido de que eu posso ter um baita risco genético. Tenho vários familiares acometidos, mas se eu tiver um ambiente saudável, eu posso desadoecer. É o que a gente fala de epigenética. Puxa, agora, um ambiente disfuncional, não saudável, esse contexto, adoece qualquer um. E às vezes a gente pega indivíduos que não tinham história genética para algum transtorno e o menino eclodindo muito cedo. E cada vez formas mais graves. Aí quadros ansiosos graves, quadros de transtorno alimentar grave, quadros depressivos graves, e a gente tá um monte de comportamento automutilatório muito precocemente. Aí quando você vai ver na história, poxa, é um ambiente que não é salutar. E a gente esquece que esse espaço é muito potente. Se ele tiver uma família bacana, e a gente pega muito isso. Se eu for estratificar uma criança com transtorno espectro autista, ele tem um grau severo a moderado, severo a grave. Quando ele tem uma família bacana, já reparou que o impacto da doença dele é como se ele fosse moderado a leve. Agora a gente tem crianças com espectro autista, que a gente vai estratificar ele é leve. Gente, a família toda desorganizada, disfuncional, o nível de funcionamento e o impacto da doença dele, ele vai para um gravíssimo. Porque a gente vai ver, tipo assim, que essa família consegue tirar ele de uma escala de funcionalidade e qualidade de vida para botar no mesmo nível de um grave. Então, é muito potente isso. Se a gente conseguir fazer com que melhorar esses ambientes, e aí volta aquele assim, o olhar da equipe, que a equipe também, essa questão da gente transitar entre os saberes precisam se transitar e se dialogar. Ter muita tranquilidade. Você falar assim, vamos, eu acho que eu vi isso aí. Eu falei, Ju, eu vi isso aqui. Aí, Dani, vamos ver isso aqui. Isso é importante. Porque a gente vai percebendo certas situações que às vezes no consultório, na cena, que é só aquele momento de 1h30, talvez eu não veja, porque as pessoas gerenciam muito a fachada. E aí você pega uma coisa, pega outra, a gente conversa, pronto. Poxa, era isso aqui. E é um outro formato de profissional, né? Que vai dar conta dessa demanda infantil, que tem tantas vertentes, tantos vieses.
É preciso saber ouvir. Eu gosto muito de conversar com os pediatras dos pacientes que me procuram. Então, quem é o pediatra? Há quanto tempo ele está nesse pediatra? Né? Quando a mãe fala assim, desde que nasceu, ai, que delícia. Que essa pediatra vai me... Outro dia eu consultei uma pediatra de uma criança que veio na entrevista inicial. Nem conhecia a criança, só a mãe. E a pediatra falou pra mim, descreveu a mãe, o pai e a criança e fechou uma gestalt. Eu falei, velho, ela matou uma charada antes de eu conhecer a criança. Né? Então é surreal. Então a gente precisa dessa coisa transversal, né? Muito. E assim, por outro lado, tem muitos profissionais que começam a atender criança muito, muito cedo e ouvem aquilo que a criança está, né, trazendo de alguma coisa estranha ou não é isso, e não querem falar para os pais, né? Porque acham que vão alarmar, porque tem ainda aquela cultura do que é a fase, vai mudar, vai passar, né? Vai melhorar. Quer pegar pediatra e chacoalhar de vez em quando. E isso ainda acontece. É o tempo de cada um. Isso, é o tempo de Não, cada sabe a um. coisa que eu mais odeio Hoje quando a eu- infância? Ela é preguiçosinha. Ela tem... Gente, criança não tem preguiça não. Hoje você que trabalha com pontos, já escutou o linguagem, já escutou assim, às vezes eu pego o pessoal fala assim, não, o menino que não fala, bota um pinto pra piar na boca dele. Colher de pau na cabeça, Ivan. E a colher de pau na cabeça? Eu vejo muito isso na saúde coletiva, né? Vocês estão rindo, é? Eu não vejo nenhum. E quando a gente descobre a criança que mostra um autismo pra gente e a gente vai conhecer, às vezes é um pai, por exemplo, que ele não aparece nunca, nem na entrevista inicial, nunca. E quando ele aparece, você fala, meu Deus, é o pai que é autista. Não, se a gente for parar pra contar a história. É muita coisa. É muita coisa. Muita Tem coisa. alguma pergunta aí, Tássila? Tem sim. Aqui no meu O tem pessoal também. quer saber. Depois da sua, eu vou falar a minha, que é legal. Tassi perguntou se a família faz reclamações sobre o uso de medicamento nas crianças. E se já houve um caso de mãe achar que o filho é muito novo para fazer uso de medicamento. Já, tem sim, tem. Até assim, quando é necessário medicar, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu fico pensando, principalmente as medicações que é de comportamento da psiquiatria, são medicações para o sistema nervoso central. Só que eu tenho que entender também que o sistema nervoso central é informação. Então, eu posso interferir. Então, os pais pegam e falam assim, e aí a gente tem que estar em contato com os pais. Quando eu tenho um quadro grave que a gente precisa medicar, eles falam assim, tem isso, já teve problemas. E é interessante que quando os pais eles têm essa resistência, é porque eles estão lidando com uma coisa que não é conhecida. Então, é tão legítimo isso. Então, tem qual é o nome dela? Tassi. Tassi? Isso. Isso, Tassi, tem sim. Olha. Sabe o que eu vejo muito, Ivan? Eu acho que quanto mais a família confia no médico que está acompanhando e está passando o medicamento, e quanto mais o médico explica efeitos, benefícios, mais essa família tem a condição de seguir o tratamento. Isso. Eu trabalho com todos os tipos de público, né? O nosso ambulatório é público, com crianças de muito baixa renda, trabalho no consultório com crianças de famílias de poder aquisitivo mais alto, e eu vejo o seguinte, há muita intromissão familiar no medicamento. Eu vejo famílias que tiram a medicação, que mudam a dose da medicação. E muitas vezes por não saberem mesmo, né? Não terem muito claro, o médico não deixou muito claro, dosagem, efeitos. Já vi criança assim, vai tomar um dia, o dia que vai para a escola, o outro dia no fim de semana não toma. E se não for muito bem explicado isso, se não for feita essa coordenação desse cuidado, a chance da medicação dar errado é muito alta. Justamente, é o que a gente fala assim, a questão da psicoeducação. Eu preciso gastar um tempo para ele entender o que eu estou fazendo, para ele entender, por exemplo, até o que o filho dele tem e também dizer assim, o que eu espero com a medicação. Porque às vezes, por exemplo, vão pais que chegam lá, uma criança, por exemplo, que é não verbal e vai para medicar uma medicação para a linguagem. Eu tenho que dizer, por exemplo, que não existe impedência, não tem nenhuma medicação que eu coloco no menino que o menino vai falar. Então a gente tem que dizer isso e mexe muito com a fantasia dele. Então assim, é interessante que um pai e uma mãe que você explique corretamente todos os sintomas, eu percebo que eles adoecem menos, porque eles sabem mais ou menos o que está se passando, porque eu vejo uma verdadeira procissão de pais, e principalmente as mães, né, que elas acabam adoecendo no processo, porque ter um filho com uma doença às vezes grave faz com que ela tenha uma carga horária de trabalho 24 horas por dia, sem direito a férias e remuneração. Então o cuidador adoece muito. E a gente atentar para isso também, que até às vezes quando ele reclama muito, quando ele está mais poliqueixoso, quando ele acentua os sintomas da criança, tem que ver se esse cuidador não está adoecido.
Porque às vezes pela doença dele, ele intensifica os sintomas da criança. E obviamente que assim, não vai coordenar, não vai coordenar essa intervenção de uma forma bacana e adoece, piora, agrava. Se ele não estiver organizado, e muitos deles se desorganizam nessa busca, às vezes falta de acesso aos serviços, vai repercutir nessa criança. Os pais vão estar bem para a criança passar a melhorar. E é difícil eles entenderem isso, até porque eles entendem que eles precisam cuidar da criança. Então eles vão ficar em segundo, terceiro, quarto plano. Em todos os aspectos, de tempo, de logística, de dinheiro. De cuidar dos básicos consigo próprio. Exatamente. O dinheiro que a gente tem é só para as terapias dele, não tem para mim. E aí o que acontece? Aí a gente precisa do arsenal dos profissionais que estão cuidando dessa criança para abrir uma brecha para esses pais. Né? E aí eu sempre falo dos psicólogos que, né, puxando a sardinha pro nosso lado, a gente precisa acolher essa família com mais cuidado. Né? Com muito mais abertura. Um caso como esse, eu já tive um você acompanhamento faz de isso uma super criança. bem, você é uma fono-psi. Eu falo, gente, eu devia ser psicóloga. Mas a gente teve um caso que eu acompanhei de uma criança que a psicóloga chamou aqui pra falar assim, ó, eu vou suspender os atendimentos de fonoaudiologia e de terapia ocupacional por 2 meses pra família poder viajar. Porque eles não têm condição, a mãe não faz a unha há não sei quanto tempo, isso está adoecendo a família toda, então é menos grave que ele fique 2 meses sem terapia, só são 2 meses, vamos negociar, fazer direitinho, passar as atividades para casa, porque eles precisam entender que eles têm que cuidar deles. Então não tem uma receita de bolo, terapia é a coisa que a gente sabe mais documentada enquanto, né, efeito terapêutico, etc e tal, mas tem um momento em que a família adoeceu tanto em outros sentidos que a discussão do caso precisa ser precisa ser inter. Vamos sentar e vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar a vida dessa família. E o foco precisa às vezes desviar um pouco, vamos tirar um pouco o foco da criança, vamos colocar o foco um pouco na família. Eu falo agora em janeiro, eu falo, tira férias, vai passear, mas e os horários esquece, ninguém vive só de doença, esquece isso, vai pra praia, vai comer besteira, vai comer glúten, se entope de glúten e volta melhor com a cabeça na conta do ano. Pessoal receitando glúten uma hora dessa. E eu nem como em Natal. Não, gente, eu nem como glúten, tá? Mas é porque tem horas que a família, ela carrega muito a dor e a culpa, a doença vem na frente da infância. Tem agenda de criança minha que eu falo, gente, eu canso. Não tem condição. Não dá pra você fazer uma remarcação de tão cheia que é. E acaba que a criança se transforma na doença. Exatamente. Porque, tipo assim, todos os turnos ela tá ocupada para as terapias e eu fico a assim, doença. Poxa, e esse menino brinca que horas? Vive que horas? Esse menino que ele não faz nada, que ele tá no sofá sem fazer nada. Todo mundo precisa desse momento, né? Isso. Mas a gente vive numa cultura de mercado tão maluca, né? De que a gente precisa ser preparado para o futuro, que a gente precisa ser preparado para ser produtivo. E o desespero muito dessas crianças que têm TEA é justamente o quanto elas não vão ser produtivas, né? O sofrimento está muito nisso também. O quanto meu filho não vai ser algo. E aí eu acabo investindo menos nele, e investindo afetivamente, né? Porque a minha expectativa afetiva é de que você vai ser alguma coisa na vida. De que você vai ser um profissional, de que você vai casar, que você vai ter filhos, que você vai interagir socialmente, que você vai ser alguém. Como se eu, para ser alguém, precisasse ser produtivo. Tanto que é aquela pergunta clássica para a criança: o que você vai ser quando crescer? Como se a criança não fosse algo. Ela só será quando crescer. Ai, psicologia é linda, E aí não dá. E aí a gente vai atropelando. Tem uma pergunta aqui que eu achei bacana. Nayane perguntou: o CID é exclusivo para médicos? Porque psi tem essa resistência em fazer diagnóstico, em dar diagnóstico, né? E aí eu de vez em quando reclamo com a galera, que eu dou umas broncas, e eu falo, às vezes a nossa resistência de dar diagnóstico é a nossa resistência de estudar e fazer uma avaliação mais cuidadosa para dar o diagnóstico, porque dá trabalho. Eu sempre digo que diagnóstico, ao meu ver, precisa ser interdisciplinar, precisa ser múltiplo, precisa se discutir, porque é como o Ivan disse. Uma hora que ele está com o paciente na sala, vestido de branco, a mãe esperou lá fora, a mãe carrega toda uma ansiedade de estar indo para o psiquiatra. Acha que nem dorme de noite, acha que depois daquela consulta a vida dela vai... Eu falei, ele vai acordar diferente? Ele vai mudar? Eu queria saber se ele vai acordar diferente. Então, a criança está entendendo aquele momento todo. É claro que talvez ela não seja produtiva como ela é numa sala de uma psico, que está sem jaleco, que está sentada no chão, da tia Ju que está sentada no chão, é aquela que é a criança. Então, se a gente não conversa... Ivan, o que tem acontecido de caso de mutismo seletivo é esse, Ivan, no mundo, pelo amor de Deus? Pois é, e mutismo seletivo, assim, o que os estudos apontam pra gente?
Assim, tem que tomar cuidado muito com o evento traumático, quadro ansioso. Mas quando a criança faz um mutismo total, a gente começou a observar que tem alguns programas de follow-up pra gente ver evento psicótico. Olha só. Já acompanhei algumas crianças secundária violência sexual. E É o mais comum, né, de mutismo seletivo. isso mesmo. E aí abriram um quadro, porque se você for ver, manifestação catatônica também muitos ficam rígidos, não falam, presos, então a gente tem que tomar bastante cuidado. E a violência sexual é muito mais comum do que a gente pensa. Muito, Né? E nas famílias que têm grana é ainda mais comum e é onde fica mais camuflado. E violência vem em combo, assim. Exatamente. Infelizmente, quem sofre violência sexual sofreu abuso, negligência e maus tratos. Exatamente. Então, e se a gente pensar no protótipo que mais ou menos 95% das violências são intradomiciliares, Exatamente. são figuras que têm contato com a criança muito diretamente. Afetiva, O protótipo, por exemplo, daquele violentador que não conhece a criança, que não é circuito da criança, é ínfimo, é raro. Então são figuras que eram para dar cuidado. A figura que deveria cuidar é a figura que me violenta. Exatamente. E como essas figuras têm um contato muito grande com a criança, e a criança, tipo assim, passa por um processo assim, que é extremamente traumático, a criança pode se organizar. E a gente sabe também depois a evolução dessas figuras. Então assim, você vê que ou a criança, se ela for resiliente, não adoece. Agora aquela criança que já tem uma vulnerabilidade genética, ou mesmo que não tenha, que o evento traumático foi tão forte. Tão recorrente, porque são recorrentes. E intrafamiliar são anos, né? Anos. Tem estudos que mostram pra gente pegar, por exemplo, um abusador. Ou passaram 100 crianças por ele, ou ele cometeu 100 atos de violência. Nossa, gente, que coisa difícil de se ouvir. Então, acaba desorganizando, então, alguns quadros depressivos. E se a gente for pensar, por exemplo, que essa criança depois vai se relacionar. E aí uma coisa que eu fico até falando com os residentes, os meninos falaram assim, gente, pensa aí, você sofreu uma violência e depois você começar a se relacionar. Tá ali no inconsciente. Ou jogou lá no subconsciente, no inconsciente ficou lá, se não foi embora. Aí de repente eu começo a ter que me relacionar com uma outra pessoa. E às vezes meus relacionamentos são disfuncionais. E se a gente for pegar os transtornos de personalidade que eles vão estruturando, quantos casos de transtorno de personalidade, e alguns mais graves, o border e tal, tiveram histórias de violência na infância e adolescência. Mais uma vez o ambiente aí, né? Falando mais alto do que as questões genéticas, né? O ambiente. O ambiente desestrutura bonito. E vamos falar um pouquinho de depressão na infância. A gente está ouvindo falar muito disso, né? De crianças em depressão. O quanto isso é verdade. E como parece essa depressão, né? Porque às vezes confunde a gente os quadros infantis. O que as famílias podem A gente confunde entre adulto e criança, né? Perfeito. Primeira coisa, se uma criança, por exemplo, ela começa a alterar comportamento no primeiro episódio, eu tenho que descartar uma causa orgânica. Porque a gente sabe que existe uma série de quadros infecciosos, quadros metabólicos que a criança fica mais rebaixada. Então a primeira coisa, abrir um quadro, eu tenho que descartar, será que essa criança não está com alguma coisa, aí, ou um quadro infeccioso, uma doença metabólica que está rebaixando ela? Descartei isso, porque os quadros psiquiátricos, eles são de exclusão. Eu não espero que uma criança deprima, né? É totalmente atípico. E aí se eu pego aquela criança que ela começa a alterar o comportamento, ela fica mais chorosa, mais triste, não tem vontade de ir para a escola, não tem vontade de fazer as coisas que ela gostava muito, que é a questão da anedonia. Se você pega ela com uma labilidade emocional maior, algumas crianças vão cursar com irritabilidade, e era uma coisa que a criança não tinha. E você vê que tem frequência e intensidade. Frequência e intensidade no sentido assim, não é uma tristeza que é algo pontual. Eu vejo depois, por exemplo, a gente dá um dos critérios diagnósticos, pelo menos tem 15 dias daquele comportamento. Eu tenho frequência e intensidade, eu tenho uma duração, e está causando prejuízo para ela. E você pega uma criança que tem muita desesperança, o discurso dela é de menos-valia, então eu já penso, poxa, essa criança pode estar deprimida. O que eu tenho que tomar cuidado é o seguinte, é uma depressão leve ou moderada ou grave. Porque depressão leve... A gente encontra depressão moderada ou grave em crianças. Encontramos. E às vezes elas podem chegar até ser hospitalizadas. Porque se for um quadro leve, a gente sabe que a psicofarmacoterapia, ou seja, a medicação e a terapia, elas têm o mesmo nível de evidência. Então, psicoterapia, porque eu não vou medicar uma criança que nos mostra que tem o mesmo nível de evidência. Já os moderados a grave, psicoterapia com psicofarmacoterapia. E aí a gente vai começar atuando para ver o que aconteceu. Saber que, tipo assim, que essas crianças que deprimem muito, muito precoce, a gente tem que ver a questão do risco genético, como é que é esse ambiente, olhar a família, rastrear bastante.
pra gente pegar a ideia. Mas a gente tem 4 meses, a gente vê muita desesperança, tristeza, a energia da criança tá reduzida. E às vezes, ela tem que dar conta da escola. E aí começa, às vezes, a queixa é uma queda no rendimento. E o pessoal fala assim, não, criança não deprime, nada, é uma coisinha. E ninguém para escutar ela. E quando você vê no discurso aquele nível de angústia, de tristeza, entendeu? E que já estava sinalizando, porque ela, enquanto leve, se a gente encaminhasse para psicoterapia, poxa, não chegava no moderado a grave. Exatamente. E aí acaba que a gente não dá importância para essas alterações de comportamento e eles vão evoluindo. Sim. Tem uma coisa que eu acho muito importante a gente pensar, como a família às vezes atua quando encaminha a criança ou leva a criança para os atendimentos psicoterápicos de uma forma geral. Não só psicoterapia, mas as terapias de uma forma geral. A criança começa a melhorar, dá sinais de melhora, começa a melhorar o comportamento, desaparece um pouco um sintoma e a criança faz isso muito fácil, porque tem toda a questão neurológica dela, a neuroplasticidade, a família tira da terapia, pronto, já tá bom, não precisa mais. E aí depois a criança volta muito pior do que estava, aí a família ou procura a gente desesperadamente de novo, isso aconteceu comigo muitas vezes, né? Ou a família fica completamente desestruturada mesmo. Então, eu acho que essa é uma informação que a gente precisa passar para a família, muito que sério, não sabe, importante. que não tem noção da gravidade do que é tirar uma criança sem conversar com um profissional, se esse é o momento adequado. Isso, Dani. E porque às vezes eu percebo muito assim, um dos principais fatores de recaída mesmo é sintoma subsindrômico. O que é isso? Que foi a descrição que você fez aí do quadro. Aquela medoninha, a tristeza e a angústia que tava, que era o que mais chamava a atenção pros pais, começa a melhorar. Só que, tipo assim, a criança fazia 3... Vou dar um exemplo. Eu faço 3 copos em 1 hora. Quem olha essa criança que melhorou do mais grave, ela volta a fazer os 3 copos. Só que eu demoro 3 horas para fazer e gasto mais energia para fazer. Quem olha o resultado só dos 3 copos, não, tem os 3 copos, tá normal. Só que a energia, essa questão subsindrômica, aí o que vai acontecer? Ela sustenta um pouquinho, de repente ela recai. E a recaída piora o prognóstico. Quanto menor esse intervalo entre a crise, ele teve uma crise, aí depois ele faz outra crise, pior o prognóstico. Então quando os pais pegam a criança, só dá um gapzinho. Aí eles pegam e tiram. E a gente vê muitas crianças com a que eu falo assim, poxa pai, eu vejo na trajetória do seu filho, me lembra um golfinho. Respira aqui na superfície e afunda, respira um pouquinho e afunda, respira e afunda, porque aí a gente apaga incêndio. É isso aí. Apagou o incêndio, o pai some e a mãe. Some, Aí a menina afunda, quando a menina afunda, aí vamos de novo e fica nessas trajetórias. E eu não vejo em nenhum momento assim a vidinha dele, pelo menos, poxa, 2 anos, 3 anos. Exatamente. Bem, porque os pais, eles têm essa atitude. Mas eu também acho que é importante ver esse lado do pai, né? De que é mergulhar na doença e a expectativa de que assim melhorou um pouquinho. Que bom que eu posso voltar a minha vida, que alívio, que eu posso ter minha vida de volta. Porque tinha uma vida ali antes da doença infantil, né? Sim. Tinha uma vida, uma atividade laboral, todo mundo trabalhava e aí precisa diminuir trabalho quer dizer diminuir dinheiro, diminuir atividades de lazer. Eu acho que tudo é uma questão de orientação mesmo, de psicoterapia, de psicointervenção, educação. De psicoeducação. Né? E isso precisa ser conversado logo no início. E é importante que você chegue e fale assim, ele vai ter uma melhora muito boa, mas não se iludam, que não é uma melhora, como é que eu vou falar? Estável, uma melhora que dura pelo menos 1 ano, que dure 2, que dure 3, né? Exatamente. Fica subindo e descendo, subindo e descendo. Essas trajetórias, isso. E aí trazer justamente isso para eles, porque acaba que a criança vai acabando cronificando. E o que a gente percebe também é que muitos se transformaram na doença. É ruim a gente pegar uma criança que já teve várias intervenções, mas que nunca teve uma adesão verdadeira ao tratamento, nunca aderiu muito corretamente a psicoterapia, nunca a psicofarmacoterapia. E aí a criança fica nessa trajetória e fica muito assim, uma errância. E acaba que se a gente não intervir nisso, eles vão achar que eles são a doença. Tem um outro quadro também grave que é não só sair da terapia, como tava muito bem, parou 1 mês, vamos trocar de terapeuta. E aí você fica fazendo aquela troca de médico, de terapeuta, e a criança vira
né? Não sabem quem confia, não sabem, tem que ficar fazendo vínculo toda hora. Gente... E o vínculo é pior. E o que mais demora de acontecer. Claro, né? E isso, quando a gente pega esse comportamento, isso diz muito mais dos pais do que da doença da criança. Então, trazer que isso diz muito mais a forma com que os pais se relacionam com a doença, a forma com que os pais se relacionam com o terapeuta, muito mais do que propriamente a doença da criança. E às vezes trazer isso, poxa, por que mudou tanto? Até para saber, tipo assim, as motivações da mudança desses pais, porque acaba que a doença assume um significado na vida da família. E sem essa doença... É um sintoma. E o que fica ele sem a doença? É isso aí. Tem muitos pais que, na verdade, não sustentam a criança melhorar, né? Que eles precisam da criança naquele lugar ali, do problema, do sintoma. Você falou muito bem o que a gente chama de paciente identificado, né? O paciente identificado é a criança, é o que a gente identifica como paciente. Nossa, mas ótimo, a questão não é a criança, né? A criança é a válvula de escape mesmo, é como é que chama? Bode expiatório, né? Então na verdade é o lugar mais frágil da família, é a criança. Então vai aparecer nela primeiro, ela vai sintomatizar primeiro, ela vai despertar o pedido de socorro primeiro. Mas tem famílias que precisam sustentar as suas relações nesses sintomas, nesse problema, no adoecimento da criança. Aí leva a criança para fazer processo terapêutico e muitas famílias precisam do processo terapêutico também. Sem ele, desestrutura. Né? Então, o que é que vai acontecer? Essa criança vai melhorar e vai voltar. Vai melhorar e vai voltar. Já teve um paciente que eu atendi, não só esse, mas esse foi especial, que ele foi muito marcante. No dia que a gente pensou em dar alta, ele falou assim pra mim, ele tinha 6 anos. Mas aí então vou voltar a fazer bagunça na escola de novo, porque eu não quero sair de novo. Ai, meu Deus. E aí eu achei fofo, mas eu fiquei preocupada, né? Porque eu falei, meu Deus, que nível de criança é essa? Que me diz que vai continuar sintomatizando para vir para terapia comigo. Então, os ganhos secundários, né? O quanto que ele não tá fazendo esse movimento em casa para ser esse paciente identificado, né? Aí a gente tem que pensar na família, chamar a família, conversar, entender o que está acontecendo. E é bom intervir mesmo, porque senão esse menino vai fazer carreira. Nossa! Já chega no consultório e fala assim pra mim, já chega assim, maravilhoso! Eu sou border. Aí eu falo assim, prazer, eu sou Ivan. Tem nome? Aí me diga quem é você. Gente, tem pergunta lá pra gente, vai lá. Aqui tem 5 milhões de elogios. Daqui a pouco eu leio todos. Vá. Cláudia perguntou, por que tem crianças que demoram um pouco a ter ganho? Depende de um monte de coisa, né? Depende da cidade que a criança tem, depende de como é que tá esse círculo. A criança, ela não é um sujeito isolado do mundo, ela tem uma família, ela tem um ambiente que a gente já falou aqui, né, durante esse tempo todo, tanto que esse ambiente precisa ser estimulador. Então depende de quanto essa família está mobilizada ou não, de quanto essa família está acreditando e participando do processo terapêutico ou não, né, Ivan? Isso, e tem o tanto também que assim, aí tem a questão da família, que a gente chama de uma síndrome de privação, a família não estimula muito, mas também o tanto que essa criança suporta e tolera e pode ter. Por exemplo, para assimilar as coisas. Porque a gente pega uma criança que já tem uma epilepsia, que já é um quadro mais grave, é uma criança que teve, por exemplo, uma encefalopatia hipoxisquêmica. Durante o parto, faltou oxigênio e lesionou o sistema nervoso central dela. Como ela tem alteração estrutural, quanto que ela vai tolerar? A gente sabe das questões de neuropatia. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada de novo. Tire seu telefone aí, por favor, e bote de novo a luz, pronto. O que é isso, gente? Efeitos especiais. A gente pensa muito assim, se esse sistema nervoso central, mesmo a gente pensando, a gente trabalhando, o sistema nervoso central é fantástico, questão de plasticidade cerebral, de resiliência, a gente pode estabelecer... Tem um lugar de você colocar a cara. Estabelecer novas conexões, só que assim, o quanto que esse sistema nervoso central, ele suporta, se é uma coisa do ambiente, e aí o ambiente não estimula, ou se é uma coisa da capacidade da criança, porque a depender do que ela tenha, por mais que você estimule, aí a gravidade e o impacto da doença dela, talvez a gente tenha uma janela de maior gravidade, então a intervenção vai ter um resultado mais longo, vai ser mais demorado, e aquela, por exemplo, que não tenha e que a intervenção precoce, poxa, tá beleza, o sistema nervoso vai responder prontamente. E quando a gente pensa na criança maior, que já tem uma estrutura assim, ela tá entendendo o que tá acontecendo, tem também aquela criança que não melhora porque ela não quer melhorar.
porque ela quer ficar naquele lugar do ser cuidada, né? Porque toda a atenção está voltada para ela justamente por conta dessa doença dela, desse sintoma, desse comportamento. Então ela vai continuar ali. Ela melhora e aí recua, né? Ou então ela vai protelar, melhora, porque aí tem as questões psíquicas, né? Emocionais. Muitas vezes ela só Tem recebeu interfere. a atenção por causa só da daquilo patologia. ali. Isso. E eu fico pensando também assim, a questão da demora também, às vezes eu fico pensando qual é o tempo que essa criança... Olha lá na tomada, atenção. Alguma coisa aí na tomada. Acho que tá. Então tira, bota só ele na tomada. Ficar dando assistência. Atrás da técnica. Foi o cabo do. Peraí. Isso aqui. Pronto. Ótimo. Eu fico pensando assim, qual é o tempo que a criança passa na terapia e qual é o tempo que ela passa com a família. Sim. Se eu pensar que a consulta e a terapia ela vai passar só 1h30, 1h30 de 24 horas do dia dela, ela passa com a família. Então eu tenho que ensinar também com que esses pais, eles possam reproduzir o que a gente está fazendo nas terapias, as nossas orientações, porque se a gente achar que é só 1 minuto e meio aqui no consultório, sendo que a maior parte do tempo ele não passa no consultório, vai surgir efeito, acho que é fantasioso. Então pensar também nessa criança que não está avançando com as intervenções, será que essa família está reproduzindo em casa? Porque passar 1 hora com o Ju, 1 hora com o Dani e 1 hora com o Ivan e só não faz milagre. Se a gente for Todos os pensar, outros momentos da criança não serem momentos. não ser isso. E pensando que os adultos de referência não somos nós, Não. né? São eles. Então, e as crianças vão ser guiadas por quem é de referência delas. Mexe na lâmpada. Que é a identificação. Ah, é aqui, ó, é o cabo daqui. Olhe, vários elogios. Ótimas reflexões, estou amando. Que conversa é essa, meu irmão? Parabéns. Amor, aqui é conversa top das galáxias. Vocês nunca mais verão uma conversa desse nível. A não ser que a gente faça outra live. Tem alguma pergunta pra gente? Estamos chegando nos nossos últimos 10 minutos de Ai, conversa. meu Deus, que emoção. Eu vou começar agradecendo. Né? Dani não quer mostrar seu livro não, gata? Vou mostrar, calma. Ela tá ali empolgada. Calma. Tem uma pergunta aqui, Vai lá, um colega nosso de profissão, o fonoaudiólogo Vinícius. Disse que veio muito aumento nos cursos voltados à intervenção precoce. Mas e os grandes? Temos casos de crianças e jovens que nunca tiveram intervenção. O que falta para abraçar esse grupo? Complicado, né? Isso. Se a gente for pensar em marcos do neurodesenvolvimento, a gente perde algumas janelas de intervenção. Por isso que é interessante o diagnóstico precoce ou o encaminhamento precoce. Mexe na tomada. Agora, existem, por exemplo, alguns programas e algumas formas de terapia, por exemplo, para isso que está mais cronificado. Então, tipo assim, treino parental. Se você treinar a família para entender aquele sintoma e a gravidade da doença, é uma forma de terapia, tá certo? É claro que, tipo assim, quanto mais tardio, se a gente for pensar em neurodesenvolvimento, Principalmente quem não teve intervenção ou diagnóstico Nenhuma. nessa primeira infância, né? isso a gente perdeu os períodos das intervenções. Por isso que a gente fala que trabalhar com infância é tempo dependente. Eles estão crescendo. Tipo assim, a gente fica pensando assim, a gente pensa só quando alguém fala em autismo, todo mundo pensa em um CAPS IA, se pensar em serviço público, um CAPS de infância e adolescente. Mas quando ele faz 18, ele vai ser matriciado com um CAPS 2 de adulto. E aí, o que eu vou fazer lá com esse menino? Entendeu? E saber que, por exemplo, que para os pais, a grande preocupação que eu fico vendo é, por exemplo, se eles morrerem, quem vai ficar meu filho? Quem vai cuidar? Porque esse menino não consegue, ele é desadaptado às questões de sobrevivência. E muitos moram com o pai ou com a mãe que tem uma idade, que estão mais velhos, e aí esse menino vai Vai ficar mais essa sozinho. luz hoje, viu? Tá atacada. Tira esse negócio daí pra ver se não é isso que tá roubando a luz, a energia. Eu acho que isso tá roubando a energia. Eu acho. Depois que ligou isso. Aí, tá vendo? Você Pronto. tira Tira sua isso aí, energia, acabou, dá essa acabou. energia. Eu acho também que, assim, por que está se discutindo tanto intervenção precoce? Porque as janelas terapêuticas, a poda neural, toda essa discussão da importância da intervenção na infância é uma discussão nova. Né? E eu venho vendo casos de meninos que chegam com 1 ano e meio, com um quadro importante, que eu já vi neuro falar assim, ó, ele não tem nada de típico, ele é 100% autista, com 1 ano e meio, e com intervenção precoce, com equipe qualificada, essa criança, entre aspas, pulou pro lado de lá e saiu do espectro. E aí a gente fica discutindo assim, mas curou? Então quer dizer que não era autismo? Eu falo, a gente ainda não tem resposta para isso. A gente está nessa fase em que a gente está vendo as crianças
mudarem o comportamento pela janela terapêutica, né? E isso faz toda a diferença na vida dela. Se a gente muda o início, a gente consegue mudar o final. E foi maravilhoso. Desculpa, Ju. Não. O que é maravilhoso é justamente isso. Isso. Assim, se eu penso que eu pego um menino com sofrimento moderado, a gente fez a intervenção. Ele foi para uma nuvenzinha, lidamos com sofrimento, massa. Fizemos o que tinha que fazer. Se ele é autista ou não é, Paulo Aí diz a não mim, importa mais. poxa, É. tá tendo sofrimento? Massa, pai, ó, a gente identificou isso. Vocês lembram que ele tinha isso? Então, nós vimos isso, conseguimos avançar. Se ele tá aí num espectrozinho limítrofe, tá na nuvenzinha, massa, não tá tendo sofrimento. E aí vamos ver, ele vai seguir a vida dele feliz e a gente vai observar o que foi isso. A gente tem uma paciente assim, né, Ju? Que é uma coisa revolucionada. Vai lá que tem uma pergunta. A Cláudia foi a mesma que fez a pergunta sobre os ganhos. Ela fez uma observação que ela tem um casal de gêmeos de 6 anos, que eles estão em atendimento desde 1 ano e 8 meses. Só que eles melhoram e depois recuam. Teve um ganho significativo com a intervenção de rotina com a Ayane, Bianca e com a fono Débora. Que bacana. O que importa é a equipe que converse. E como o Ivan disse, cada caso é um caso, depende de questões internas do sujeito, depende do que foi lesionado, se esses quadros ainda continuam acontecendo como epilepsia, como um quadro de convulsão, isso tudo piora, né? As comorbidades que agravam um pouco a questão do prognóstico, com o quanto essa família está ali, o quanto ela estimula, se ela está exposta a uma escola, exposta a essa comunidade aí, inserida nessa comunidade, então tudo isso influencia. A gente passou aqui esse período todo conversando de que não tem receita de bolo, não tem um livro que explique como intervir em cada caso. Há uma conjunção de fatores que podem melhorar o quadro ou agravar o quadro. A idade em que esse quadro, né, foi determinado, as questões genéticas, então é mais uma coisa que comprova o tanto que uma equipe que conversa, uma equipe preocupada não só com a criança, mas com essa família, com esse nível de intervenção. Eu já estive em casos, hoje estou muito poucos, em que eu sei que ele tem uma TO, eu sei que ele tem um psicólogo, mas quem é? Nunca vi, nunca conversamos. Quem é o neuro que acompanha ele? Tá indo um psiquiatra? Isso não funciona. O que funciona é uma equipe que conversa, uma equipe que não vai trabalhar um pedaço da criança. A gente não está falando de pedaço, eu estou falando de um sujeito inteiro. Como é o nome da Cláudia. É uma coisa que é importante também saber que na linha da vida as demandas da criança elas mudam. Se a gente for pensar que o menino tá na primeira infância e aí você leva ele para a escola, ele só vai para brincar. Se ele tá com 6 anos ali mais ou menos, ele tá mais ou menos na primeira série, a depender da escola é fase de letração. E eu preciso saber disso também, porque se a demanda também acadêmica começa a pegar, ele vai alterar comportamento. Uma criança quando entra na adolescência, que a gente também tem as alterações hormonais, como qualquer adolescente, os meninos ficam mais birrento, mais marrento. Não quer dizer que tá piorando, né, Ivan? Quer dizer que ele tem É a fase que a criança... criança... É a fase que ele tá. E aí se a gente for pensar assim, aí acaba que ele começou a piorar. Eu fico pensando numa criança com TEA, sem deficiência intelectual e verbal, quando entra na adolescência. Pensa aí pra ele, tipo assim, o que dificuldade. Dificuldade, porque ele passa pra uma escola que ele vai ficar a maior parte do tempo com os coleguinhas. Ele tem que dar conta da demanda de todos os coleguinhas conversando, pensar como o coleguinha tá pensando e o que tá pensando dele, que é a questão de teoria da mente, coerência central. Então, ele vai desorganizar, fora os bons hormonais, que ele vai ter, que todo adolescente tem. Então, como é que é essas alterações para esse menino que está no adolescer agora? Então a gente tem que observar isso também, porque aí, a depender da demanda, as alterações, poxa, se ele está com 6 anos, aí vai estar mais ou menos na primeira série. A gente às vezes ficar mais tempo sentado, tem divisão de matéria, tem professores diferentes, tem uma demanda, né? A escola não tem um mediador para ele adequado, ou ele, tipo assim, tá num ambiente novo. Então isso também interfere. Então a gente tem que ver também essas flutuações. O ambiente está permanecendo o mesmo ou ele também teve alguma alteração do ambiente? Que a gente tem que observar. E na linha da vida, as demandas elas vão acontecendo. Então, quando ele for para a faculdade, você espera que ele tenha as dificuldades da faculdade. E aí, a gente tem que observar isso também. E aí é ver o sujeito além da patologia, né? Sabe? Isso. Entendendo que a vida eu vejo Exatamente. Ele tá péssimo essa semana, ele tá esses dias. Aí quando você vai ver, o pai tá viajando, ou sei lá, se separaram, a avó tá doente em casa. Né? Então você vai vendo que eles estão querendo jogar nas costas, eu brinco, jogar na fatura do autismo, do transtorno, uma coisa que faz parte da vida, uma reação dele ao que está acontecendo de mudança nesse ambiente. Isso,
quantas crianças, assim, às vezes eu atendo, mas com quadros ansiosos e quadro depressivo, que a gente viu que era alienação parental. Os pais estavam em processo de separação, e aí, no processo de separação, soltam comentários, às vezes, para as crianças, assim, olha, sua mãe não está aqui na casa por sua causa, sua mãe não presta. Pensa o que é para a criança assumir, por exemplo, uma lateralidade das figuras de cuidado. Sim. Ela vai desorganizar, Vai. ela vai sofrer. Então, Ela vai tem que deprimir em algum momento, ela vai ficar mais agressiva. mais agressiva. Então, a gente tem que atentar a isso que vocês falaram, assim, perfeito, a gente tem que atentar para isso, porque talvez, opa, teve uma mudança no ambiente, não é uma coisa dela, é uma coisa desse outro. E da fase de desenvolvimento que essa criança está vivendo, que é Sim. fundamental. E aí vamos estudar desenvolvimento infantil, que eu falo todo dia. Conta aí. A última pergunta Olha. é da Ilma. Ela perguntou, mas e nos casos em que se descobre o autismo na vida adulta? No caso de um adulto funcional. E aí, Ivan, é importante? Tem prejuízo? Aí eu pergunto, tem prejuízo, tem sofrimento? O que é o diagnóstico sem sofrimento? A gente medica e trata prejuízo. Se ele já está adulto, está funcionando, assim, qual é o impacto disso mesmo? Agora, se tiver uma angústia dele saber, por exemplo, comprometer as relações, ele tiver prejuízo, vale a pena a gente dar significado para isso. Mas eu vi essa pergunta no curso, né? Assim, qual a importância do adulto saber que ele tem autismo, do adolescente saber que ele tem autismo ou qualquer outro transtorno? Eu falei assim, eu também não tenho uma receita de bolo, depende do tanto que isso influencia, inclusive nas decisões e no que ele se enxerga, né? Então eu já ouvi, por exemplo, de um adulto com autismo falar assim, que bom que você está me dizendo que é autismo, porque eu pensei que eu só era uma pessoa má. Isso. Que só era uma pessoa que não me importava com os outros. Como já vi também uma mãe que não conversava de jeito nenhum com o filho sobre isso. E aí, por causa do tabu mesmo, o adolescente, ele dava funcionamento, mas ela nunca contou pra ele que era. E ela trazia uma angústia muito grande. Conversando com ela, a gente foi conversando muito e ela resolveu conversar com ele. Falei, você não deve chamar ele, vamos sentar pra conversar sobre autismo. Mas na hora que surge um gancho, puxe, porque você se liberta disso. Ele virou, mãe, eu já sabia disso há muito tempo, só que eu via que você não gostava de conversar sobre isso. Perfeito. Resolveu. Então, resolvido. Agora a família pode conversar sobre isso, né? Isso. Eu acho que autorizou, né? vem aquela questão do assim, não estigmatizar, né? Mais uma vez. Então, assim, o que é um diagnóstico frente a uma família que é completamente funcional e que aquilo não é um problema? E justamente, e o indivíduo não é só a doença, poxa, um ser humano tão mais pleno, também com tantas outras habilidades, tantas outras características, e aí, pronto, você é autista, sim, daí joguei pra ele. Tipo essas investigações que a gente faz pra essas síndromes raras. É interessante, pra gerar estudo. Agora eu fico pensando, às vezes, os pais nessa busca incessante por exames cada vez mais caros. Pronto, eu descobri que você tem uma alteração no enzima tal, tal, tal e tal. É interessante pra gente que estuda, pra gente gerar estudo. Mas, poxa, e pro pai? Se ele tem alteração nesse enzima tal, doutor, E eu faço o que com isso? vocês entenderam? Esse exame de 6 mil serve pra gente tomar que outra medida terapêutica? É. As mesmas. Pois é, as mesmas. Então, assim, acho que a gente tem que saber muito bem com o que a gente está lidando, qual é o impacto disso na vida do indivíduo, porque senão a gente vai perder o controle e todo mundo vai se transformar em doença. É verdade. A patologização, né? Que Isso. a gente viveu, que todo mundo que foge da curva um pouquinho é doente. Tem um problema, precisa de medicamento. E a gente tem que entender que cada um é fruto, né? De toda uma história, de todo um ambiente aí, a questão da resiliência é muito importante. Às vezes eu pego assim, os meninos na adolescência, e aí o pai tem às vezes é um empresário, ou a mãe e o pai tem um sucesso acadêmico fantástico, e o menino não é dessa pegada. O menino, poxa, o menino tem uma inteligência artística e musical bacana. E não é um ser humano ruim. Aí eu fico falando para os pais, às vezes, lembrado do ser humano. Falei, poxa, pai, ele é super bacana, cuida direito dos colegas, é um ser humano bom. O que você quer quando traz ele aqui? Às vezes, você quer que ele seja o empresário, você quer que ele seja o menino que vai fazer uma faculdade das melhores notas, vai fazer um intercâmbio fora do país? Seu filho é um ser humano bom. Mas são as projeções. Vem as projeções. São as projeções. Eu sempre digo que os pais não querem que os filhos sejam o que eles não foram. Os pais querem que os filhos sejam o que os pais deles queriam que eles fossem. E eles não conseguiram ser. Que frase pra gente encerrar nosso E aí eu vou jogar, deixa eu empurrar pra próxima geração essa conta que eu não consegui pagar. Deixa ele escrever o script dele. E aí vamos se terapeutizar, né, meu povo, pra gente pegar essas contas E e aí pagar vem o logo. gancho da importância de que a terapia ela não é só pra criança. Não. Todos nós precisamos de terapia. Às vezes eu saio daqui pra ir pra minha terapia, eu falo, bora adiantar que eu vou pra minha terapia. É A mãe isso aí. esses dias falou assim,
você ainda vai pra terapia? Eu disse, claro, É. se eu não for pra terapia, como é que eu dou conta? É isso aí. Né? Eu chego da minha e falo, o maravilhoso é que meu terapeuta fica do lado da minha sala. Maravilha! Não E dá é- nem pra dar desculpa de que hoje eu não vou por causa do trânsito. E é um dos bestos dos bestes. Então eu falo, gente, acabei de chegar da minha terapia. Eita, aqui essa sessão de vocês agora vai ser maravilhosa, hein? A minha última atividade da sexta. Então, Aí sexta-feira já pensou, finaliza. é finaliza. a minha última atividade da sexta, porque é depender do que eu preciso e do que é tratado na sexta, é melhor não atender e ir pra casa. Ele já vai pro fim de semana terapeutizado. Acabou nosso tempo. Eu quero